Aleluia. Mais uma vez eu cumprimento a amada igreja na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus, por mais este momento, noite de Santa Ceia, noite de renovação de aliança. Vamos abrir a Bíblia neste momento no Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João, capítulo de número 6. Aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo, aleluia, capítulo de número 6, versículo de número 51. Aleluia. Orianda lavaço de canto de couve manai. Deus de poder, Deus de mistério, Deus santo e poderoso, fala, Senhor, meu Deus, conosco, ó Pai, nesta noite, ó Pai. Fala, Senhor, meu Deus, e Pai, não aquilo, ó Pai, que o teu servo quer falar, ó Pai, mas aquilo, ó Pai, que o Senhor tem para falar, ó Pai, para a tua igreja nesta noite, Senhor, meu Deus. Oh, aleluia, glória a Deus. Só o Senhor sabe, ó Pai, do que o teu filho precisa. Só o Senhor sabe, ó Pai, da necessidade, ó Pai, dos teus filhos, Senhor, meu Deus e Pai. Estamos, Senhor, meu Deus, vivendo, ó Pai, tempos difíceis, ó Pai. Sabemos, Senhor, meu Deus, o Pai, que está próximo, ó Pai, a tua vida, Senhor, meu Deus. Tenha, ó Pai, misericórdia, Senhor, meu Deus, e Pai, do teu povo. Tenha misericórdia, ó Pai, desta nação. Que o Senhor venha, ó Pai, salvar, o Senhor venha libertar, o Senhor venha transformar, curar, Senhor, meu Deus e Pai. O Senhor venha, ó Pai, fazer, ó Pai, um milagre, ó Pai, de cada vida, ó Pai. No nome santo, ó Pai, do Senhor Jesus, ó Pai. Fala, Senhor, aos nossos corações esta noite, ó Pai, no nome santo, ó Pai, do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Quem achou? João, capítulo de número 6, versículo de número 51. Aleluia. Glória a Deus. Eu trago como tema para essa mensagem, noite de Santa Ceia, o alimento espiritual. Aleluia. Glória a Deus. Jesus Cristo falando, Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que deverei dar, é o pão que deverei dar pela vida do mundo. É a minha carne. Amém? A igreja pode sentar glorificando o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Nós, irmãos, nós temos que nos sentir honrados, porque Cristo nos chamou. Nós temos que nos sentir honrados, porque Cristo nos tirou do mundo a qual nós vivíamos, um mundo, aleluia, sem perspectiva, um mundo de pecado, um mundo de podridão, para nós estarmos aqui hoje na presença dele, para participar do corpo e do sangue dele. Então é motivo, aleluia, de nós não reclamarmos de nada, não. É motivo de nós nos alegrarmos e agradecer a todo instante pelo preço que ele pagou por nós. Olha o que ele falou: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá o quê? Viverá eternamente, viverá para sempre. Às vezes nós preocupamos tanto com as coisas desse mundo, preocupamos tanto com o alimento da qual nós vamos alimentar amanhã, mas o alimento principal, ele está aqui, a palavra de Deus. O alimento principal é Jesus Cristo, aleluia, que pagou preço pela nossa vida, por nós pecadores. Aquele que comer desse pão viverá eternamente. Aquele que comer desse pão terá direito à vida eterna, terá direito no lugar lá na glória que está sendo preparado, orienta alabasta, ou de canto, ou de couve maná. Aleluia. E o pão que deverei dar pela vida do mundo, pela vida dos pecadores, pela vida daqueles
que estão na prostituição, pela vida daqueles que estão no pecado. É a minha carne, para que eles venham sair, para que eles venham ser libertos, para que eles venham ser transformados, para que eles venham também ter o direito da vida eterna. Porque se o preço não fosse pago pela nossa vida hoje, nós não estaríamos mais aqui. Pode ter certeza disso. Aí mais na frente fala assim, ó: houve então grande discussão entre os judeus, e esbravejavam uns com os outros. Como pode, aleluia, este homem dar-nos a comer a sua própria carne? Quem que esbravejava? Os judeus. Quem que esbravejava? Os conhecedores da lei, os conhecedores da palavra, esbravejavam entre si. Por quê? Eles conheciam a lei, mas eles não conheciam verdadeiramente a Jesus Cristo. Eles eram como nós éramos no passado, nós éramos cegos. Até hoje, às vezes, você prega a eternidade na rua e a pessoa fala assim: mas peraí, eu não vou morrer não? Aleluia. A carne ela vai morrer, a carne ela vai ficar aqui na terra, a carne ela vai apodrecer, mas se nós tivermos vida com Cristo, nós viveremos eternamente lá na glória, cantando o hino da vitória, cantando santo, santo, santo é o Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Jesus ainda fala algo interessante aqui mais atrás, no versículo de número 26 e 27. A multidão era, aonde Jesus estava também a multidão atrás de Jesus, procurando o quê? Procurando ver os milagres, procurando ver o que? Os sinais que Jesus fazia. Não aquele Jesus, ele fala aqui que a multidão estava atrás dele, mas pelo alimento, porque onde Jesus estava, vamos ver a multiplicação dos pães e do peixe. Quando se vão dispensar essa multidão, porque nós não temos alimento. Jesus fala, Jesus levanta os 6 pães e os peixes, ora, Deus multiplica e alimenta a multidão. Então aonde Jesus estava, também estava a multidão, porque a multidão ela estava atrás do alimento para satisfazer a carne. Mas Jesus ele fala assim, ó: Jesus respondeu a eles assim: em verdade vos afirmo, vós me buscais, não porque viste os sinais, mas porque comestes os pães, e vos fartaste. Trabalhai não pelo alimento que se perde. Porque Jesus fala para a multidão: trabalhai não pelo alimento que se perde, mas para a vida eterna, alimento que o Filho do Homem vos dará, pois Deus, o Pai, colocou o seu selo sobre ele. Trabalhai não pelo alimento que se perde, mas trabalhai pelo alimento que vai te dar o direito da vida eterna. Trabalhai para ter mais intimidade com Cristo, trabalhai para ter mais vida com Cristo. Aleluia. Para que se preocupar com o dia de amanhã? Para que se preocupar com as coisas de amanhã? Para que nós comeremos amanhã? Nós não sabemos se amanhã nós estaremos lá para alimentar a carne. Nós temos que se preocupar com o dia de hoje, nós temos que se preocupar com o agora, com a nossa vida com Deus, com o alimento espiritual que Cristo ele nos deu. Quando ele falou: eu sou o pão da vida, os fariseus, os que estavam ali, os sacerdotes, os conhecedores da lei, escandalizaram. Mas como? Porque ele pode falar isso? Nós não vimos esse homem, nasceu de Maria, nasceu de José. Como que ele pode falar que ele é o pão vivo que desceu do céu? Aleluia. No versículo de número 32 ele fala assim, ó: respondeu-lhes então Jesus: em verdade vos asseguro, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas é meu Pai quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é o que desce do céu
e dar vida ao mundo. Eles comeram aquele maná no deserto, comeram aquele alimento no deserto, mas morreram. Ali, aquele alimento que foi dado a eles ali, era para quê? Satisfazer a carne. Aleluia. Mas o verdadeiro alimento que nós temos que nos alimentar, nós temos que ter vida com Ele, para um dia como esse de hoje, nós estávamos aqui participando da Santa Ceia, participando do corpo, do sangue de Jesus Cristo, não como um alimento para satisfazer a carne, mas como um alimento para satisfazer o Espírito. Um alimento para satisfazer a nossa vida com Deus, a renovação da aliança. Nós temos que ter em mente, não é sentir o sabor da uva, não é sentir o sabor do pão, não, é sentir a renovação com o Espírito Santo de Deus. Aleluia. É ter vida com Deus, renovação. Não é só como o dia de hoje, não é todo dia. Renovar a nossa vida com Deus. Aleluia. Então eles pediram a Jesus: Senhor, dá-nos sempre esse pão. Diante disso, Jesus ministrou-lhe: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim jamais terá o quê? Fome. Jamais terá fome. E aquele que crê em mim jamais terá sede. Aleluia. Ter vida com Deus, viver em santidade, viver saciado pelo Espírito Santo de Deus, viver cheio do Espírito Santo de Deus. Orienta na paz, de canto, de couve, manai. Recebe no dia de hoje a transformação, recebe no dia de hoje a transformação do Espírito Santo sobre a tua vida, o renovo do Espírito Santo sobre a tua vida. Seja cheio do Espírito Santo na tua vida. Orienta na paz, de canto, de couve, manai. Aleluia. Preocupa com o dia de amanhã, não. Não preocupe com quem você vai comer, não, que Deus ele há de preparar. Eu não vi ninguém morrer no deserto por fome. Eu só vi morrer por desobediência. Eu só vi morrer por desacato. Eu só vi morrer por rebeldia. Mas de fome eu não vi ninguém morrer, porque Deus ele preparava o alimento de cada dia para o teu povo. E o maná que Deus dava no deserto ali para satisfazer a carne do homem, o único dia que ele podia juntar uma porção dobrada era na sexta-feira, porque o sábado eles não poderiam trabalhar de forma nenhuma. Então na sexta-feira eles juntavam a porção dobrada do que tinham costume de juntar para comer no sábado. Tirando isso, vamos supor que na segunda-feira ele juntava uma porção dobrada, com medo de no outro dia faltar. Quando era no outro dia, aquela porção que ele tinha juntado a mais estava com bicho. Porque o Senhor, ele preparava para cada dia uma porção. Aleluia. Todavia, como eu vos disse, embora me tenhais visto, ainda não creis. Muitos ainda, mesmo tendo visto Jesus, ainda não creiam nele. Aleluia. Todo aquele que o Pai me der, esse virá a mim. E o que vem a mim, de maneira alguma eu o excluirei. De maneira nenhuma eu o lançarei fora. Mas nós temos que ter vida com Ele. Temos que andar na presença dEle. Aleluia. Todo aquele que o Pai me der, esse virá a mim. E o que vem a mim, de maneira alguma o excluirei. Pois eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ele não desceu para fazer a vontade dele, mas a vontade daquele que enviou ele.
nós também temos que deixar de fazer a nossa vontade e fazer a vontade de Deus sobre a nossa vida. Fazer o que Deus quer que nós façamos. Sermos exemplos de Cristo. Sermos testemunhos de Cristo aqui na terra. Não desci para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade do Pai, o qual me enviou, que eu não perca nenhum de todos os que Ele me deu, mas que eu os ressuscite no último dia. De fato, esta é a vontade daquele que me enviou, que todo aquele que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. A vontade dele é que todos nós teremos vida eterna. Mas para isso nós temos que ter comunhão com Ele. Para isso nós temos que ter comunhão com os irmãos. Para isso nós temos que ter amor no nosso coração. Para isso nós temos que ter um coração perdoador. Um coração voltado para o Senhor. Um coração voltado para o próximo. O que é que ele falou? Sobre o próximo: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Como amar o próximo como a ti mesmo? Sabe como, irmão, nós amamos o próximo como a nós mesmos? É nós olhar para o irmão, olhar para a necessidade do irmão, nos colocarmos no lugar do irmão, fazer assim, ó: será que se eu estivesse passando por essa situação eu estava feliz? Será que se eu estivesse passando por essa situação eu estaria bem? Ajudar o próximo, amar, sem querer nada em troca, porque Jesus não fez nada para ninguém querendo receber algo em troca, não. Jesus fez por amor do mundo pecador, do mundo rebelde, do mundo contaminado. Ele fez por amor. Ele pagou o preço na cruz do Calvário, aleluia, simplesmente para nós termos o direito da vida eterna, simplesmente para nós termos o direito um dia morar lá na glória, simplesmente para um dia nós termos o direito, aleluia, de sermos, aleluia, felizes lá na glória. Porque a palavra do Senhor fala que não haverá pranto, não haverá dor, não haverá choro, não haverá mais levante para a tua vida, não haverá nada disso lá. Aqui na terra haverá sim. Aqui na terra haverá provação. Aqui na terra haverá levante. Aqui na terra vai ter um irmão que vai fazer o outro irmão chorar. Mas lá não. Por isso nós temos que viver o Salmo 133. Oh, quão bom e suave que os irmãos vivam em união. Oh, quão bom e suave que os irmãos permaneçam unidos, aleluia, na presença do Senhor, aleluia. E ele continua dizendo aqui no versículo 53: então Jesus os advertiu: em verdade vos afirmo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, não tereis vida dentro de vós. Todo aquele que comer a minha carne e beber o meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Para ter vida dentro de vós, tem que fazer parte do corpo de Cristo. Mas como fazer parte do corpo de Cristo? Para você participar do corpo de Cristo, do sangue de Cristo, você tem que ter uma vida em santidade. Não pode ser como Judas. Judas já estava com o pensamento de traição, pensamento de trair Jesus, comeu no pão, bebeu no vinho,
entregou Jesus para ser crucificado. Nós não podemos ser como Judas. Nós não podemos ter um coração traidor. Nós não podemos ter um coração pecaminoso. Nós não podemos, aleluia, ter um coração voltado para o mundo, não. Nós temos que ter santidade com o Senhor, para nós fazermos parte do corpo de Cristo. O que não comer da carne do Filho do Homem e não beber do seu sangue, não tereis a vida dentro de vós. Todo aquele que comer a minha carne e beber o meu sangue tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e meu sangue é verdadeira bebida. Aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Aquele que come e bebe permanece em mim e eu nele. Por isso a importância de nós participarmos do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Por isso a importância de nós renovarmos a nossa aliança com o Senhor Jesus. Às vezes esse mês você fala assim: eu pequei, não vou participar do corpo, não vou participar da Santa Ceia, não. Aí você não participa, e quando é a vez que vem, dá a mesma coisa. Aí eu cometi um erro. Peça perdão para o Senhor. Fala com o Senhor a tua falha. O Senhor, Ele está aqui para te ouvir. Ele está aqui para te atender. Ele está aqui para perdoar. Ele está aqui para te dar uma nova oportunidade. O que Jesus ele falou com aquela mulher adúltera que foi pega em prostituição? Cadê aqueles que te acusaram? Levanta-te, vai e não peques mais. Glória a Deus. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Nós estamos vivendo por causa de Jesus? Aleluia. O que ele fala que é muito interessante, né? Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai. Jesus falando, eu vivo por causa do Pai. Aleluia. Assim aquele que se alimenta de mim, aquele que participa do corpo e do sangue, da Santa Ceia do Senhor, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Viver por Jesus, dar sua vida por Jesus, entregar sua vida por Jesus. Como, pastor? Eu não sei pregar, eu não sei cantar, mas você sabe chegar no seu irmão, dar um abraço ao seu irmão e falar assim: Jesus te ama. Jesus quer mudar a tua história. Jesus quer tirar você dessa situação. Você sabe fazer isso? O amor. Aleluia. Esse é o pão que desceu do céu, de modo algum comparável, comparável, aleluia, ao maná comido por vossos pais, que agora estão mortos. Esse é o pão que desceu do céu. Jesus Cristo falando, né? Esse é o pão que desceu do céu. De maneira nenhuma comparável ao maná que desceu do céu. O maná que desceu do céu para alimentar a carne daquele povo. Não podemos comparar. Aleluia. Aquele que comer deste pão viverá para sempre. O povo ali, eles estavam comendo maná ali no deserto, mas não morreram ali no deserto. A maioria não morreu no deserto.
Mas aqui não. Quem comer deste pão, aleluia, o corpo do Senhor Jesus, e beber, aleluia, do sangue, aleluia, terá a vida eterna, viverá para sempre, como ele fala aqui. Por isso, irmãos, nós temos que ter a nossa consciência tranquila, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Nós sabemos que tem dois caminhos, céu e inferno. Nós temos que ter a nossa consciência tranquila, que se Jesus voltar para nós hoje, nós iremos para a glória. Por isso nós temos que ter vida com Cristo. Por isso nós temos que estar preparados para participar do corpo santo de Cristo, preparados para a volta do Senhor. Amém? Não vou estender mais. O pastor vai estar ministrando a ceia. Essa é a palavra que eu deixo para vossos corações. Vamos parar de preocupar com o alimento que satisfaz a carne, preocupar mais com o alimento espiritual, o alimento que desceu do céu, Jesus Cristo, que morreu, que pagou um preço pela nossa vida e nos deu o direito da vida eterna. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Eu volto a palavra para o seu caminho, que estará ministrando a ceia no nome do Senhor Jesus.